Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e local de quando vai assistir vídeo, se não mantenha. Agora não passa ali para deixar uma opinião relativamente àquilo que não papiado sobre Brema Câmara. A mim me está falando gente como Brema Câmara é um líder político, portanto, se vira está exposto a tudo gente. Ele só pelo fato de ser o líder de Madem, significa como gente de Madem só que pode papel dele, não. E é errado. Brema Câmara e de gente satisfação. Para ver o que? Para ver, Brema que vem publicamente falando como o povo de Guiné-Bissau na pedir voz perdão. Isso significa como se contra ele só gente de Madem satisfação e não fala militantes de Madem, simpatizantes de Madem na pedir voz desculpa. Mas ele fala povo de Guiné-Bissau, a minha era voz, na pedir voz perdão. Portanto, hora que o povo de Guiné-Bissau olha como Brema está na anda à margem, é ter a responsabilidade de criticar, é ter a responsabilidade de responsabilizar, é ter a responsabilidade de questionar também. Então, aquilo que manga de gente está na face. E cada face, ninguém quer falta Brema respeito, ninguém quer chegar ao extremo com ele. Simplesmente ele questiona, ele indigna se posicionamento. Ele é líder político. Líder político tem que marcar esse passo. Ou seja, Brema que pode manter silêncio. Entendi como não, silêncio e resposta. Não, aquilo é errado. Ele está na política para fazer política. Portanto, cada vez que tem um acontecimento, e tem que deixar se palavra, e tem que deixar se que ela pensa, que ela está fazendo com que gente que está acompanhando, está construindo ideia através daquele pensamento de Brema. Mas se mantém silêncio, e está ficando milhares de gente indeciso, que está sabendo como aquela decisões que tem que tomar. Portanto, a nós, e tudo, em algum momento, não bem papel como Brema está injustiçado, está a roubar esse partido para ver como é legal. Aquilo é verdade. Então, naquele momento, nenhum som de Madem, quando entende como não deve ter a boca no problema de Madem, para ver que é o problema. Tudo gente está a tocar palma, tudo gente está falando, não, vou ajudar no combater se socorro para ver como é mistério na democracia. Então, se a nós aqui mesmo Brema, está a pensar para juntar que alguém que mistério na democracia, não deve indignar ou não deve ficar calado. Não deve indignar em relação a que situação. Portanto, aquilo que manga de gente está na papia. Ontem, um vídeo de infeliz de no irmão Lacho é irmão grande, e alguém que me está muito bem, que tem problema de papel que Lacho cada hora, se o mestre papel que anda papel. Mas, fica tão triste com o vídeo com a gente faz. De na pela e reconciliação entre Brema e o Sissoko, e depois, e bem mais longe, na mostrar como talvez partido PAGC que tem aqui interesse de Brema que junta com Sissoko. E preciso falar uma coisa, de como Brema e Sissoko tem esses problemas particulares e que tem nada a ver com nenhum outro partido. Ou seja, nenhum partido que seja o motivo deles é ter esse problema. Então, hora que vem ser assim, e acabamos para não buscar quem que não na garganta, que responsabilidade como é que põe problema tem. Ele que põe problema tem. Então, Brema que se socorre em algum momento, Brema bem fala como não, e fala na fazer um mandato, a mim também fazer outro. Em algum momento, se socorre bem como engana Brema, me fala como tem canto 1.000 euros, e Brema, cabeça e abre, eu engata na baquela. Então, eles que sabem o que tem. Mas o que serve de como? Hoje não é Brema na injustiçado, não bem publicamente, não dá cara, não defender. E como não defender, para ver como e cedo líder de Madem ou que não olha como cidadão de filhos de Guiné-Bissau que está injustiçado. Não sabe como o Congresso está fazendo, não sabe como que está fazendo. Naquele momento não bem tudo, mas que tem ninguém que se fala para falar como e que é necessário para Bobin. E que é necessário para Bobin defender. Mas se bem ser assim a nós, Brema tem responsabilidade e deve satisfação sobre se vida política. Não quero falar se vida pessoal, mas se vida política e tem a responsabilidade de firmar para a democracia respeitada. Então, ora com alguém que está à margem de tudo aquilo que convivência democrática, se Brema fala, ele vai juntar aquilo. E preocupação não só para nós, mas próprio para aqueles que indiam aqui. E tem gente que perde seu trabalho para ver Brema Câmara. E tem gente que cortaram o seu salário para ver Brema Câmara. E tem gente que tem medo de riba Guiné-Bissau para ver Brema Câmara. E se Brema agora hoje me entende só como para se cabeça só para ver na balilha e na saiba junta que alguém que tu e gente estudo é liberdade. Ou seja, ele mostrando como ele se vira mais interessado de que tudo vira de gente que está em perigo. Para ver esse motivo que a gente está questionando Brema, que a gente está indignado com ele. E que para ver como e pertence no partido e que pertence. E manga de gente está fazendo
e que analogia de como não, uma peça bota na gente no governo, boca falei eles como peça e boa crítica Brema. Não, é errado. Brema é líder político. Aquilo é simplesmente militante simples, outros e dirigente, mas que chega na topo onde que Brema chega nele. Então, a figura de Brema na Guiné-Bissau, e mais está fazendo diferença de que outro gente que pensa como está no outro lado. Portanto, então, Brema que vem publicamente e pedindo desculpa, então, a hora que pedindo desculpa, ele vem fazer aquilo que é errado, aquilo que não entende como é errado, não tem a responsabilidade de chamar a atenção. Para ver que outros gentes, é que vem publicamente para falar, me pedir o povo de Guiné, vou desculpar, e cada fazer aquilo. Então, se em algum momento é fazer aquilo, a hora que vem mais na área, não chama eles atenção, de como vou pedir a desculpa. Então, que nada mal, chama Brema razão, de como e pedir a desculpa. E que pode juntar com alguém que me acaba com a democracia. A não aquilo que não interessa. De como não tem que continuar a ser o país de Estado de Direito Democrático. Brema que falaram como se problema que se sobe em balo. E de como e fala que ele respeita a Constituição. Então se a os e não vai juntar com aquela que muda, que ela respeita a Constituição. Não. Até como vai mais longe para ver como não em algum momento onde se agentes fala como a hora que ganha é na romper a Constituição. Ou seja, Brema não vai juntar com quem que não rompe a Constituição. E que lá assim só que por ser. Então, e que tem nenhuma outra figura que não pode classificar Brema. Se Brema me está fazer política de verdade, pela não fazer política de verdade. Mas se me se tem política para negócio, para isso aí vai fazer esse negócio. E deixa gente que me está fazer política sério, fazer política séria. Brema que pode me estar o líder político para pindrar na mura. Gente que sabe que sua opinião e fica em silêncio. Entende como não? Silêncio e resposta. Fica riba de muro. Ou está na pi, ou é junta que se soca para a gente ficar esclarecido de como Brema que fala como e bem para bem morrer nessa terra. Essa ditadura. A se vai juntar aqui mesmo ditadura. E vai juntar aqui mesmo ditadura. Ok. Largo não está sabendo como se não deve continuar a combater ou não deve deixar. Mas cada filho de Guiné-Bissau e tem a responsabilidade de papel de política de Guiné-Bissau e tem a responsabilidade de criticar lideranças políticas para ver como eles que estão fazendo vida para cedo, para sonho que não espera para realizar. Para ver lideranças políticas, eles que tomam destino de partido, partidos políticos, eles que estão formando a democracia. Se aquilo bem cedo, todo filho de Guiné-Bissau, para ver se Brema falaram ali como ele ganha a eleição, ele não ser o primeiro-ministro. E quer ser o primeiro-ministro só de Madem. E quer ser o primeiro-ministro só de um lado, não. E não ser o primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Portanto, todo filho de Guiné-Bissau, se tem que criticar, e tem a liberdade de criticar. Desde que ultrapassa aquilo que é limite de crítica. Desde que vai longe e que ofende-se honra, e que ofende-se dignidade, se família. Mas para criticar só uma líder político. Se que tem interesse de lá, e poder afastar, e diz a outro alguém que me está seguindo aquele caminho para criticar. Para ver crítica e combustível para a democracia. E combustível para a democracia. Então, esse que a nós não é insatisfação em relação à Brema Câmara. E para ver como não caminho para esse partido reconciliar, que aquela não. Para ver, orgulho reconciliar com Madem. Será que Brema tornaram já partido? Não. Será uma reconcilia agora não como? Será que uma reconcilia para vai falar se socorro, mas ia candidato de Madem se contra Brema próprio falando como candidato natural de Madem para a eleição presidencial que tem. Madem se candidato a cuidar nesses órgãos. Então, o que é que muda já hoje? Quem entende como não tem que vai juntar com se socorro para ser o candidato natural. Então, esse não questionamento, para ver como é incongruência que está na acontecer. Como a gente tudo está indignado em relação a Brema. E que para ver como não tem só interesse de vir atacar Brema ou que não. Que interesse não. Interesse de nós, e de como hoje a democracia é salvada. Brema tem que fazer parte, para ver como, em algum momento, fazer parte de gente que enfraquece a democracia. Então, se a hoje me landa, entende como, e que esse caminho luta para ele. Para não adianta, não combate quem que me está acabando com a democracia. Mas que deve ser ele, Brema, que não vai que nós temos no caminho, e que vai ir para trás para falar como não tem que vai juntar com quem que me está acabando com a democracia. Quantas figuras de Madem que não põem em causa? Quantos gente que deputados de Madem que cortaram o salário para ver Brema? Quantos gente que estava na função na Madem que saem na função para ver Brema? Para ver como é que me está com Brema para defender a democracia e a legalidade democrática. Será que Brema quer saber como? Se só quer embalo, se mandato acaba desde dia 27 de fevereiro. Será que Brema quer ter aqui noção de falar como não? É alguém que quer respeitar que data?
alguém que pode vir respeitar, e nem no futuro e que pode vir respeitar. Se Brema que se vê tudo, Brema que vem contando como aí pagaram se empregada para venenar, é na cumpo que la casa. Brema que vem contando que lá. Brema que vem contando como é humilhado perante o chefe de Estado. Se só que falar ali que lugar e falar lá. Brema que vem contando de como se só que falar como algum presidente fala se um mistetar na poder quem que mate na dawal botar que matar. É que falar nem coisas tudo. Então que é que muda já os que tem que bem diante que mesmo se só que mal. Que é que muda? Eu não quero falar como fazer apelo para falar Brema de diante que nós não. Mas sim pendiente que democracia. Pelo menos pendiente que democracia. Desde que democracia é respeitado para alguém que ele não diante que ele não tem nenhum problema e tem que fazer caminho, sempre não fazer caminho opostos, mas depois o resultado está dita aquilo que dita. Mas se não olha Brema está na baia por além de aquilo que política para ver essa que a política já que Brema está na fazer. Essa que a política já Brema está na fazer esse negócio. Então pede a política e vai fazer esse negócio. Mas esse ultrapassa a política. Esse que me se fala manga de quinta, me se fica para ali para falar como vida de Brema de política e transversal a Madé. E que pertence só militantes de Madé. Não. Todo cidadão de Guiné-Bissau para ver líder político. Cada quem tem a responsabilidade de criticar, de indignar a relação e comportamento. Para ver como amanhã se ser o primeiro-ministro, nós tudo que nós sofremos com aquela coisa nada mal. Se não dá certo, nós tudo que nós ganhamos. Então, esse caminho passa para deixar, sobretudo, o Guillermo Garani, lá, que faz vídeo tão triste. A nós todos nós vimos, sobretudo a mim, no momento que eu apanhado, eu sofri tanto com essa situação, não sei que situação manga de vezes, para ver como em crueldade mesmo. Alguém apanhado, espancado e deixado naquela situação sem vida, mesmo assim. Polícias estão ainda na guardar no hospital para que ninguém vai resgatar. Então é triste, para mim hoje aqui mesmo lá está a fazer apelo, alguém vai juntar que se só quem bala. Pelo menos ele ia provar já aquilo que poder de RG, de como é por espancar, é por levar até a morte, ela já experimenta bem aquilo. Então a nós, para ver que motivo que não tem como outro alguém que pode fazer que declaração, mas aquela. Não, ele que tem que acompanhar Brema naquela. Brema por ser esse líder político, mas para que acompanhar Brema na falar como não junta que se socorro para não fazer segundo mandato. Lá que eu sou manhã não cana aconselhar naquela e depois não cana misto olhar naquela. Misto olhar está na partir uma para fazer política, que se liberdade, que tem nenhum problema. Mas junta com alguém que terá vida, ou quase para ter vida, e que tem que apelar aquela. E tem que prima para Brema vai candidatar-se misti. Mas para falar de gente que se socorre, se irmão, botem que adianta, gente que misti, para não entrar na guerra, para não contra na guerra, não é que é verdade. Brema que se socorre, se guerra, e que deriva de PGC. Não. Se guerra, bindi, se problema entre eles que se que tem. Só que quer contar ao público, e como não mandou nunca mandou mandar se. Assim. Então, e preciso para falar lá, como, para concentrar, e também, para continuar a fazer essa política de outra forma, mais eficaz. Para ver como esse canal leva a ninguém, esse na baixa essa reputação, esse na baixa aquilo que se nível próprio de política. Esse caminho passa para comunicar tudo, gente, de como Brema Câmara se vida e transversal, vida política e transversal a Madé. Todo cidadão de Guiné-Bissau pode criticar a hora que acha como e momento. Muito obrigado, não fica triste.